Muito bem, agora vamos resolver então um exercício sobre a nova com repetição. Esse aqui é um exercício legal de fazer na prática também, porque você está comparando médias, mas você tem muito mais variáveis. Você já começa tendo duas categorias para analisar nos seus dados, dois fatores, e dentro dessa célula, digamos assim, fator um, fator 2, né? Você ainda fez repetições, então você tem uma amostragem bem legal aí, né? Então, vamos ler sobre o que se trata. Eu só retomo o que você tem que lembrar e a gente vê a resolução. Ó, um cereal matinal pode ser fabricado em três formatos: anel, estrela e meia-lua. Beleza. Ele também pode ter três cores diferentes: amarelo, rosa e marrom. Para saber se há efeito de interação no volume de caixas vendidas, né? O enunciado está meio estranho, mas tudo bem. Para saber se há interação na venda em função de formato e cor, foram feitos testes por 3 semanas com uma dada combinação formato e cor. Então, para saber se há alteração nas caixas vendidas, será que eu posso considerar as coisas independentes? A gente está começando a falar de interação, mas na prática é isso, né? Eu tenho cereais e estamos agora como engenheiros aí engenheiros ou gerentes, enfim, CEOs, o que quer que você seja, é um cara importante numa fábrica aqui de cereais. O pessoal faz cereal, né? Numa indústria alimentícia. Beleza. Temos três formatos e três cores de cereal. E a gente está olhando as vendas em função dessas coisas. Então, se eu olhar aqui, formato do cereal e vendas, ó, vou olhar só essa linha como um todo. 80 e pouco, 93, 89, 80, 85, 83, 85, 84 e 70. Beleza, está aqui em torno de 80 e pouco, né? Essa linha aqui vai ter uma média de vendas de 80 e pouco. Se eu olhar a meia-lua, parece que está bem mais baixo, não sei se vocês conseguem ver. Então, eu ali como um gerente, vocês entendendo esse problema, batendo o olho, se fossem os dados de vocês, já falaria, olha, o formato do cereal parece que o anel e estrela são melhores do que meia-lua. Essa é a minha impressão. Você pode fazer uma nova, se não tivesse essa coluna de cor, né, e nem várias repetições, né, só tivesse as linhas, né, com esses vários valores, seria a nova de um fator. Agora, será que há uma combinação, né, formato, cor? Será que há uma interação do formato com a cor na venda, né? Será que esses fatores estão, de alguma forma, correlacionados, né, nas vendas? E aí, o que ele vai perguntar é isso, ó. Ao nível de 5% de significância, é possível afirmar que existe efeito de interação entre formato e cor? Que as vendas são afetadas, que essas variáveis não são independentes? É mais ou menos essa pergunta. Para você que acompanhou o Fuja, né, e os outros vídeos, né, do canal, quando a gente está falando de tabela aqui com variância com repetição, a gente tem essa questão aqui meio crucial. Aí, acho que ele está quebradinho aqui, mas tudo bem. A gente está falando dessa tabela aqui e a gente considera várias coisas: linhas, colunas, tratamento, interação, resíduos e total. E aí, se tem interação, fica de um jeito, se não tem, fica de outro. Vou até te pedir para olhar o material para pegar aqui. A gente até deixou aqui no comecinho, ó, o material da aula aqui, ó. Se você ver aqui, acho que dá até para pegar o PDF com isso mais claro. Mas se tem interação, você vai tratar de um jeito, se não tem, você vai tratar de outro. Esse é o ponto aqui. Como que você vai fazer isso? Bom, você vai ter que seguir, né, fazendo a tabela com a nova com repetição. A gente fez isso aqui, vamos dar uma olhada. A Elisa até colocou uma resolução rápida aqui, que era um certo macete, né? Ela foi primeiro no... Perguntou ali, como é que está o negócio aqui? Ao nível de 5% de significância, é possível afirmar que existe efeito de interação entre formato e cor? Aí teria sim e não, não e sim, e teria alguns valores aqui calculados da amostra, calculado, 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 e um valor tabelado. E aqui a Elisa foi muito sagaz, ela viu que nenhum valor tabelado era diferente dos demais. Aí o que ela se ligou? Se eu pegar o número de graus de liberdade da interação, que vai estar na tabela, e o número de graus de liberdade do resíduo, que você também vai ter na tabela, eu vou ter um valor de F crítico. E aí acabou. Esse aqui era o macete dela. Tanto que ela falou, olha, o número de graus de liberdade para esse exemplo, né? A interação vai ser o número que está no primeiro fator A menos 1, vezes o fator B menos 1.
Então, vamos imaginar que o fator A é formato, N são 3 formatos diferentes, menos um dá 2. Cor do cereal são 3 fatores, menos um, 2. Então, o número de graus de liberdade da interação, um vezes o outro, vai ser 2 vezes 2 dá 4. E o número de graus do numerador, que seria, ou, perdão, e do denominador, né, que seria o resíduo, aí ela até usou a formulinha aqui, mas no fundo a gente vai estar fazendo o total menos tratamento, né, já vai bater. Então, se você estiver fazendo pela tabela, você ia chegar no valor de 18 graus de liberdade no denominador. Só com isso, olhando na tabela lá, 2,93. Acabou o exercício. Pronto, rapidinho, foi embora, porque não tem outro enunciado com 2,93. Esse tipo de resolução, eu sei que eu fiz super rápido, esse é um macete, mas estamos falando de uma resolução de um exercício de prova. No exercício de prova, você tem que ser sagaz também. Se você vê que os F tabelados são diferentes, acha o F tabelado primeiro, que é mais fácil, né? Se você for fazer, aí aqui eu vou passar um pouco mais rápido, eu vou mostrar na prática como é que funciona, ó. Na prática, a gente vai lá e tem uma tabela, um data frame, você importa a sua planilha num programa, numa linguagem de programação, Analysis of Variance, AOV, aí você coloca, ó, eu quero comparar os valores aqui em função da cor e do formato, considerando a interação deles, ó, cor vezes formato. E ele já me fala, ó, soma dos quadrados da interação, 172. Na prática, é assim que a gente faz, ó. Então já deu aqui, já acabou, né? Mas a Elisa foi muito legal aí e foi colocando até a fórmula mais geral. Aí eu não sei qual a anotação que você está usando, não é hora da gente reinventar, então é essa tabela que você vai ter que preencher, preencha do jeito que você tem que preencher, que você está estudando, mas ela tem que dar os mesmos valores, de 172, a soma dos quadrados da interação. Aí, ó, ela calculou cada termo aqui, ó, o total, o do formato e da cor, linha, coluna, o erro, né, a interação, o erro, né, e, enfim, o resíduo, né, resíduo é a mesma coisa, e aí o valor de F calculado na sua amostra ele tem que ser, estamos comparando interação com resíduo, então é o quadrado médio da interação sobre o quadrado médio do resíduo. O quadrado médio da interação é aquele 172, dividido por 4 graus de liberdade. O quadrado médio do erro você vai obter, né, subtraindo as coisas, dividido pelo número de graus de liberdade do resíduo, que vai ter preenchido na tabela. Vai dar 43. Aí, quando você compara, né, o quadrado médio AB, não lembro que valor que deu aqui. Ah, não, o quadrado médio AB deu 43, isso. Você vai comparar o da interação, que é... Ela colocou A e B porque esse é um termo comum também, né? A gente está vendo interação de um com o outro, então A com B, né? Linha com coluna, que seja. Então, o quadrado médio deu 43 aqui e o outro deu 11. Então, o F amostral é a divisão de 43 por 11, dá 3,8. Alto, para quem está numa estatística F, né? Isso aqui é um valor alto. Tem que ter essa noção. 3 é bastante, 3,8 é bastante. E aí vai bater ali, ó, o 2,93 tabelado que a gente falou com o 3,79, 3,8. Na prática, existe um efeito de interação entre formato e cor. As vendas são afetadas, não dá para olhar só formato ou só cor. Vocês estão numa prova que faz regressão, não é isso? A Elisa até deixou um tema prático aqui, ó. Vou só mostrar, mas não se preocupe com isso, mas até colocou uma formulinha dos valores de vendas em função de termos com cor e formato. E aí, olha que legal, a gente teve uma regressão ali múltipla, né, que tem um formato, cor e interação aqui, né? Fica bem legal ter os coeficientes dessa coisa. Já que as vendas não são há um efeito de interação, se eu tiver que prever vendas, eu vou ter que fazer uma regressão não só múltipla, como vocês entendem, x1, x2, x3, mas também com o fator x1 vezes x2. Olha que doideira. Isso aqui é conversa por outra coisa, eu não quero estender não, mas vamos ao que interessa, eu vou perguntar e vocês dão um joinha, comentam ou abrem o áudio aí. Este é o pior caso que você pode ter na prova, porque tem repetição e demora mais para fazer. Então, eu te sugiro ver se há algum tipo de abertura, como foi esse caso, para você utilizar mais a sua sagacidade do que, de fato, muito, não é isso? Então,
Ou você vai fazer isso, ver se tem um macete, ou você vai deixar isso por último. Quando você estiver fazendo isso por último, é um tabelão, o maior de todos eles, que você já viu até agora. E esse tabelão, ele vai ter um monte de somas de quadrados, aí você tem que estar... talvez você pode levar formulário, né? Então você vai fazer lá a soma de quadrado da interação, vai testar a interação, se não tiver, joga as coisas no resíduo, se tiver, você deixa. Acho que vai ser um pouco nessa linha. Alguém tinha me perguntado aqui, deixa eu ver uma dúvida. O Arthur perguntou, você poderia relembrar como calcular a soma de quadrados de linhas, colunas e total? Posso sim, meu querido. Ó, uma soma de quadrados entre algo, ele vai ser a média desse negócio. Então, se a gente está falando entre linhas, vai ser a média da linha. Então, aqui ó, entrou x barra i, que é x barra linha, menos a média global, né, que é a média de tudo, né? Então, isto aqui é um desvio e você leva ao quadrado. Isso aqui é um desvio quadrático. Beleza. O soma de quadrados, o quadrado é esse cara aqui. Xi, x barra i menos x barra barra ao quadrado. Você vai somar isso para cada grupo que você tem. Nesse caso, para cada linha que você tem. Vai dividir isso. Esse aqui já é a variância, mas a soma de quadrados, que foi o que você me perguntou, é esse cara aqui vezes o número de elementos. Então, eu tenho 3 fornecedores, o A, o B e o C, cada um tem 10 resultados. Então, 10 é o N, e essa somatória vai de 1 até 3, porque eu tenho 3 fornecedores. Pegando a média do fornecedor 1 menos a média global, média do fornecedor 2 menos média global, média do fornecedor 3 menos média global, cada desvio desse ao quadrado, soma tudo, multiplica por N, acabou. Soma de quadrados entre linhas. Até aqui, fez sentido, Arthur? Eu falei meio rapidinho, meio analítico, mas deu para entender essa parte? Soma de quadrados, por exemplo, entre linhas? Beleza. Entre colunas é a mesma coisa. Só que entre colunas você vai pegar os valores para as colunas. Então, o número de elementos que você tem em uma coluna vai ser a média agora da coluna menos a média global eleva ao quadrado. Essa é a soma, esse numerador n vezes somatório aqui, é a soma de quadrados entre colunas. E a total, que você falou, a SQT, ela é literalmente a, o numerador de uma variância. Você vai pegar todos os dados, e existe a variância de todos os dados. Deixa eu ver onde está isso. Deveria estar fácil. Você vai pegar cada x, aí não vai ser aqui, ó. Você vai pegar cada valor, aqui está como y, mas tudo bem. Você vai pegar cada valor que você tem na tabela, xi, que no caso vai ser x e j, né? Cada valorzinho da sua tabela, você vai pegar o valor e subtrair a média global e elevar ao quadrado. Então, soma de quadrados total é a mais fácil de todas, é o numerador da variância que você já conhecia, né? A soma de quadrados entre linhas vem com nzinho, a entre colunas vem com nzinho também, cada um relativo ao seu próprio grupo. E que mais? O resíduo é obtido a partir do total menos os outros. Isso que você tem que saber também. Tudo bem, Arthur? Deu para resolver assim, falando meio rapidinho? Fez sentido? Daí, nesse caso, que tem mais de um valor por célula, teria que pegar todos os valores mesmo, ou tipo uma média por célula. Ótima pergunta. Vai ficar assim, ó. Vai ficar a média da linha. Então, eu vou pegar, por exemplo, linha relativa ao formato do serial anel. Você vai pegar a média da linha, então você vai calcular a média desses 9 resultados que eu estou mostrando aqui, que é 757. Vamos simular aqui, ó. Como ele deu somatório aqui, ó. 757 dividido por 9. 84. Essa é o x barra dessa linha. Então, você vai pegar esse cara, 84, subtrair de quem? Média global. Não calculamos, mas tudo bem, você subtrairia da média global. Elevaria isso ao quadrado. Vai fazer isso para as outras duas linhas que a gente tem aqui. Estrela e meia-lua. Beleza. Aí você vai pegar o número de elementos que você tem nessa nessa linha que você está. Qual que é o número de elementos que eu tenho? Número de elementos vezes repetições, né? Então vai ficar assim, eu tenho... acho que a Elisa foi até bem feliz aqui, ela colocou N colunas, para nem ter dúvida, né? Eu tenho 3 colunas, vezes 3 repetições por coluna. Eu tenho que multiplicar isso por 9, que é o número de elementos que eu tenho no geral, né? Então,
tenta olhar essa parte aqui da somatória, né? Essa parte de cima aqui, a soma do quadrado entre linhas, né? Ela é basicamente aquele que a gente já tinha, esse n vezes somatório aqui, só que esse n agora é o n com repetições, e essa média continua sendo a média da linha toda. Continua sendo a mesma coisa em algum nível, mas na parte analítica vem um Rzinho, você está fazendo a mesma coisa, só que agora tem mais dados, só isso. Rafa Oliveira perguntou um negócio. Obrigado. O que que é isso, Arthur? Valeu. Tiago, não lembro de os professores falarem sobre excluir a linha dos resíduos e adicioná-la, a linha da interação e adicioná-la ao resíduo quando você rejeita a interação. Na resolução da lista, eles também não fazem isso, pelo que eu me lembro. O que você recomenda? Cara, eu até coloquei no material um exemplo que a gente rejeitava a interação, que não havia interação. E aí, ó, esse aqui é o material que está aqui nessas resoluções, aqui ó, no Drive, tá vendo? Aqui a gente testa a interação, é um exemplo que a gente testa a interação e ela não passa. Então, não há interação. Aí a gente exclui essa linha e adiciona ela ao resíduo. Foi assim que dá para entender os que não fazem isso. Os que não fazem isso estão considerando que há interação e ponto. Beleza. Esse aqui já tem mais uma questão de modelagem. Foi assim que eu aprendi na minha época e assim que a gente costuma fazer. Você testou a interação, se não tem, isso aí soma no resíduo. Isso muda tudo. Então, eu sugeriria ir nessa linha. Agora, confere bem no seu material, tudo. Estranho, me parece estranho não jogar no resíduo, quando não há interação. Agora, pode ser que essa sua pergunta, Rafa, tenha acontecido porque nos casos em que você viu, sempre havia interação. E também, assim, é uma prova de teste, e aí você está num teste lá, é correria. Esse exemplo que eu deixei no material aqui é o exemplo mais completo de todos, que tem a tabela inteira, aí não tem interação, aí você refaz algumas contas na tabela, e aí começa a avaliar o resultado. Então, é o mais Frankenstein possível, o mais mistureba de um monte de coisa, entendeu? Só para não estender o vídeo, vou parar aqui e ir para o próximo exercício.